Oi, 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 terçou e terçou é dia de quê? Dia de The Walking Dead, Dead City. Fala aí pra mim, você tá acompanhando essa série? Não, eu sei, gente, que dá pra ver somente pela IMC, através de VPN e tudo mais, mas eu me comprometi de trazer aqui os episódios semanais, né? Então, eis-me aqui pra falar com você. Pra você que tá acompanhando a série, já sabe o que rolou, saiu o 5º episódio e nesse 5º episódio muitas cocitas malucas aconteceram. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Bom, o episódio começou ali, né, com um ataque que a gente a princípio não sabia de quem até o momento, né? E que cortaram a luz da Rua 6 de Manhattan. E nesse corte de luz, né, os prédios ficaram sem luz ali. O croata já começa com... Vamos primeiro falar que o croata estava escolhendo uma roupa assim, uma beca para ele usar bem perfeitinha, que ele estava achando que ele ia arrasar. Pois é, ele estava lá escolhendo a sua beca, achou lá um terno assim, vermelho, estava procurando uma gravata quando de repente, escureceu tudo. E aí, o que será que aconteceu, né? Vamos descobrir. Dessa cena, a gente vai para o Negan tentando... falar com a dama. Ele ali entra, ele percebe que ela tá falando com alguém e assim, ela tá bem interessada nessa conversa. Ele entra e vê que ela está falando com um ratinho. Um ratinho que ela trata como se fosse assim um bibelô, um bichinho, alguma coisa, mas que esse ratinho vai ser bem importante ali na frente, daqui a pouquinho. E ele sai, deixa ela falando só e sai. Logo, né, depois que ele sai da sala, vem o croata falar pra ela, olha, aconteceu isso, cortaram a luz e tal, ela manda ele investigar e tudo mais, mas o Negan tinha acabado de vê-la tratando o ratinho como um bibelô, algo assim importantíssimo, como alguém, e ele acabou vendo que mais uma vez ela tratou o croata de uma forma... cruel até, né, que a maneira como ela trata ele é muito cruel, não sei se, né, mas, e aí o que ele fez? Ele começou a usar isso, então ela determinou que como faltava somente o grupo do Christos para entrar junto com eles contra a Nova Babilônia, determinou que o Negan fosse lá, falou, você vai lá, você vai conversar com eles. O croata até foi contra, que ele falou assim, olha, você não começou bem seu pé direito com ele não, vocês lembram que o Negan deu um chocão nele com a Lucille, né? Mas ele foi, galera, ele foi sozinho pra conversar com Cristo, chegou lá cheio de panca, não adiantou nada, tomaram a arma dele e tudo mais. E aí foi quando o Negan, eles estavam tendo aquela conversa, entraram as crianças lá. Tem muitas criancinhas no grupo do Cristo, muitas. E aí o Negan falou assim, olha, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia aqui nós dois? Porque eu entendi agora por que você não quer entrar nessa batalha. Bom, beleza. Enquanto isso, lá no zoológico tá rolando uma treta. É a seguinte, a Meg e o sargento voltaram junto com o menino, né, com o abençoado, esse menino, Herschel, meu Deus do céu, até o momento dá vontade de socar ele. Eles voltaram lá da missão que eles foram atrás do Negan, escondido do povo, e descobriram que a Dina contou, ou Dina contou que o Negan está vivo. Ele contou isso pra Narvaez. Aliás, que esse nome dela tem de esquisito, ela tem de chata, né? Porque ou mulherzinha enjoada. E contou pra Narvaez que o Negan tá vivo. Vamos lembrar que o sargento só entrou nesse grupo porque ele disse que tinha matado o Negan. Mas ele deixou o Negan ir, porque a Meg precisava do Negan pra negociar o Herschel. Bom... E também o Negan já tinha salvado a vida dele, eles entraram no acordo, ele falou, vai, você some, você não aparece aqui mais, enfim, mas o Negan não fica longe de confusão, né, gente? Ou a confusão vai atrás dele, é impressionante. E aí, galera, o que aconteceu? Ela decidiu que ia prender o sargento. Aí a Meg, não, ele matou o Negan, eu vi, prende ela também por falso testemunho. Gente, aí ele falou com ela, né, não, você pode me prender, mas deixa a Meg solta, porque a Meg, ela meio que tem uma amizade com o Negan, ele confia nela. Lembra que essa mulher também não sabe nada entre o Negan e a Meg, ela não sabe a história deles, ela só sabe que a Dini quer vingar do Negan, porque o Negan matou a família dela. Bom, seguindo pra isso, elas estão presos lá, né, e deixou a Meg solta. Mas a Meg é a Meg, né? Ela não sabe como é que ela é. Ela falou assim, ó, eu vou soltar essa galera, a gente vai embora, vamos sair daqui no meio da noite, vamos cascar fora, mas o plano dela deu ruim.
Quando o sargento se cagou todo de medo, não quis sair, então ela prendeu ele lá dentro. Ela tentou pegar a Narvaez de surpresa quando a Narvaez estava conversando com o Herschel, perguntando qual que é o tipo de amizade que a sua mãe tem com o Negan. Aí o Herschel falou, ele matou meu pai. Ah, mas eles são amigos? Não, eles não são amigos. Tal. Então, enfim, começou essa conversa. Ela tentou pegar a Narvaez de surpresa, mas não teve jeito. A Narvaez percebeu, elas lutaram. A Narvaez ela é treinada, né? É um exército, a Nova Babilônia. Então ela é treinada, não tinha jeito. E aí, galera, ela prendeu a Meg também foi presa. Bom, vamos voltar lá pra Manhattan, fora do zoológico. Lembra que essa parte é no parque, né? Então vamos voltar pra Manhattan, no centro da cidade. O Negan foi conversar com o Christos não queria saber. E aí, galera, o croata descobriu uma faca do tipo que é usada pelo grupo do Christos. Eu até achei, quando o Negan tava conversando com o Christos, que ia rolar uma parada assim. Olha, é o seguinte, tem esse grupo que você tá perdendo tudo pra ele, que é o Bruegel. O Bruegel usa um zumbi de verdade, ele tá vivo, ele não é um personagem, ele não é um zumbi, né, perdão. Ele não é um zumbi, então assim, ele tava vivo, por isso que ele ganhava todas as batalhas de você, mas aí ele não deu nem tempo do Negan falar nada. O cara chegou já, o croata, já soltando gás metano lá pra todo mundo ficou meio zonzo, assim, meio tonto. O Negan até tentou argumentar, falar, peraí que eu tô negociando com ele. Ele falou assim, não, foi ele que cortou lá as nossas luzes. Gente, não dá pra saber se foi realmente ele. Porque no final, calma, nós vamos chegar lá. Não dá pra saber se foi o Christos que derrubou a luz. Porque ele não dá tempo do cara nem falar, até porque ele já chegou lá soltando gás metano. O pessoal que ia, né, proteger lá colocou as máscaras, o Negan ficou lá cheirando aquele trem. E não dá nem pra saber, mas enfim, ele foi lá e no Christos e todo mundo que pôde, como diz ele, deixando mulheres e crianças. E pra ser sincero, eu não sei nem quem é mais cruel, gente, se é levar as crianças e mulheres de arrasta pra cima, ou se é deixá-las lá sem saber como que elas vão se cuidar, né, porque eu acho que essa altura já em The Walking Dead, as pessoas já deviam ter entendido que já era pra essas crianças nascer assim, com 2, 3 anos, já tá treinando elas pra fazer matança, entendeu? Eu acho que já devia estar treinando essas crianças, principalmente de zumbi e tudo mais, igual a China tá treinando seus meninos desde pequeno lá, não sei se vocês estão sabendo, mas tá acontecendo isso pelo mundo, né? Mas enfim, então eu acho que nesse mundo, por exemplo, o Herschel, né? O Herschel não sabe atirar em ninguém, ele não sabe se defender, ele é um banana, aquele Herschel. E ele é filho da Meg. Pô, eu tenho certeza que se ele tivesse sido criado pela tia Carol, esse menino já era um outro Daryl, falando sério. Então, aconteceu isso, gente. O croata chegou lá, simplesmente mata todo mundo, aquela confusão, e matou o povo do Cristo, pronto, acabou. Não tem mais o povo do Christos pra lutar. O que eles estão fazendo? Eles estão atropelando, matando já um monte de vilão que eles inventaram pra essa temporada e não sabem o que fazer com eles. Bom, eu não sei. Mas enquanto isso, lá no parque, né, eles voltam e tal. Quando eles estão voltando, né, o Negan aproveita esse momento sozinho com o croata pra começar a envenenar a cabeça dele contra a dama. Ele fala, ele trata o rato melhor do que você. Ela trata você muito mal. Eu não sei como é que você aguenta isso. E ela trata o rato melhor do que você. E ele começa a envenenar. Olha, se tem isso tudo aqui, foi você que construiu. Se ela conseguiu isso tudo, ela fica lá no alto pedestal só mandando. Começou, gente, sabe como é que é, né? Claro, o plano dele era esse mesmo, né? Formem times e se matem. Mais ou menos por aí que é o negócio dele, a ideia dele. E ele foi fazendo a cabeça do croata, gente. E isso foi ficando na cabecinha dele, foi ficando. Vamos comentar, vamos chegar nessa parte que o episódio foi muito doido, gente. Mas enquanto isso, lá tá a Narvaez louca, querendo todo mundo também. Falou que ia colocar todo mundo pendurado, enfim. Aí, primeiro, pegou a menina que era a chefe lá do bando lá de Nova York, né? Pegou ela primeiro. Aí ela foi de arrasta e começou o povo a gritar. Aquela comemoração que eles fazem, aquele ritual que eles fazem. No que eles estão gritando muito, vem o quê? Um bando de zumbis. Que vem esse bando de zumbi, começa a atrapalhar. A Meg já tava com o trem no pescoço e o outro lá esperando que ele ia ser o próximo depois da Meg. Mas não deu certo. Os zumbis atrapalharam o esquema todo. Enfim, a Dina começou a perceber que ela tinha feito uma merdinha ali e tentou ajudar a Meg a sair. Foi uma confusão.
ajudou, ela machucou as costas, a Dini, ela tá machucada, não sei se foi mordido, mas parece que ela rasgou as costas e tal, né? Não sei se deu pra você ver. E agora começou a confusão. Por quê? Esse pessoal esse pessoal da Babilônia é um povo assim, não, a Babilônia é um povo assim, ai, a lei, assim, mas a lei, gente, deles é muito estranho, porque eles decidem na hora como é que eles vão punir as pessoas e, bom, fica por isso mesmo, sem direito a julgamento nem nada. Então, o que aconteceu? A Dini ajudou a Meg a fugir, né, o sargento também ficou vivo até o momento, mas a horda de zumbis conseguiu invadir, né, durante o ritual lá, que o pessoal tá falando da passagem da líder deles, né? Ele ainda tenta um discurso, ela tá no meio do discurso, eles puxam um banquinho, você sabe como é que funciona, e aí ela vai de arrasta. Bom, galera, que esses zumbis entram, foi assim, parece que o que ela falou foi providencial, porque realmente, a partir do momento em que ela virou, a primeira pessoa que ela foi atrás foi da Narvaez. Gente, eu sei que zumbi não tem consciência, foi muita coincidência. Mas ela foi direto no pescoço da Narvaez. E a Narvaez foi de arrasta, glória a Deus, aleluia. Vai com Deus, vai sem Deus, vai do jeito que você quiser, mas vai. E o problema, gente, é que essa personagem da Narvaez é muito chata mesmo. Ela é uma personagem assim. Eu tenho empatia de personagem assim que, sabe, não é um vilão legal. É um vilão de você assistir, ele te incomoda, porque ele é chato, ele acha que manda em tudo, fica dando ordenzinha, sem noção das coisas. Esse tipo de personagem me irrita. Então, nesse episódio, até o momento, tivemos 2 vilões que foram embora, que é o Christos, que não é tão vilão, enfim, mas estava contra, né? E a Narvaez, os principais. Foram de arrasto, beleza. E quem conseguiu fugir lá no parque conseguiu fugir, quem não conseguiu tal. A gente vê ali no finalzinho que sim, a Meg, o Herschel e a menina, né, ela realmente tá machucada, ela não mostrou pra ninguém, mas mostra ali que ela está machucada. Enquanto isso tá acontecendo lá, em Manhattan, no centro, né, parece aquela coisa, enquanto isso na Liga da Justiça, não. Enquanto isso lá em Manhattan, gente, ai meu Deus, uma cena sensacional. O croata foi conversar com a dama. Foi conversar com ela, porque ele falou assim, olha, a gente vai ter que agir, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem alguma coisa errada e tudo mais. Ele foi conversar com ela. Ela não respondeu, bateu na porta, chamou, ela não respondeu. Aí ele entrou, falou, olha, eu tô disposta a conversar agora, tem muita coisa pra gente resolver e tal. Mas vamos lembrar que o Negan infernizou a cabeça dele, gente? Coitado, né? Ele arrumou a beca todo bonitinho lá, e a primeira coisa que a mulher fez foi, tira essa roupa, você tá horrível com essa roupa, gente, meu Deus. Tá parecendo um garçom de hotel, não sei o quê. Coitado. Enfim, então ele já tava meio que cansado de ser humilhado, ainda juntou o Negan pra fazer o inferninho, né? E deu certo, tá? Porque ele foi conversar com ela e aí, galera, deu ruim pro lado dela. Ela começou a falar, você não é nada sem mim. E ele, tá, viu? Tu não é nada sem mim. Olha, construir isso aqui tudo, minha filha. Você fica aqui no seu pedestal, só dando ordem, mandando, fazendo acontecer. Tu tá achando que tu é quem? E começou os dois, gente. E eu daqui do meu sofazinho, só assim, vai lá, formem times e se matem. Porque tudo isso que eu queria, galera. E nisso, ela foi de arrasta? Não sabemos. Mas os dois começaram a brigar. Ela caiu lá no chão, né? O véia e a véia. Ela caiu lá no chão e começou a pegar fogo. E ela começou a chamar, Milei, Milei. Eu nem sabia que o nome do croata era Milei, acho que você também não sabia, né? Pois é, mas é Milei. Ela começou a chamá-lo pelo nome na intenção, né? Na intenção, assim, de causar uma coisa no coraçãozinho dele. Mas ele não ligou não, viu? Ele chegou a pensar 1 ou 2 vezes e falou assim, deixa essa véia morrer pra lá, quero saber dessa véia não, gente. E aí, bom, eu não sei, o episódio dela... O episódio acabou pra ela nessa hora, então não voltou depois pra falar o que aconteceu com essa dama. Eu acho que se ela foi de arrasta, esse croata vai ficar ainda mais doido. Ele vai dar uma coisa, ele vai ficar com raiva do Negan, minha opinião. Ele vai ficar com raiva do Negan, vai falar com o Negan assim, olha, a culpa é sua, que eu matei ela, porque você ficou na minha cabeça, blá 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 blá. Eu ainda acho que ainda pode piorar essa situação. Mas eu tô na torcida mesmo que eles todos se lasquem, esses bandidos safados, que na verdade, no fundo, eles não querem trazer a cidade de volta. Eles querem continuar mandando no mundo como se, né, fosse tudo muito normal. Tanto os líderes da Nova Babilônia, quanto esse pessoal do Christos,
O Christos eu acho que era o que estava mais quieto no lugar dele. Ele perdeu tudo pro Bruegel. Ele inclusive era dono lá daquele museu onde o Bruegel tá com a turma dele, né? Enfim. Mas ainda tem essa parte, né? Que a gente ainda não sabe. Mas o Christos morreu, a galera dele, então só deixou as crianças e as mulheres. Então é menos gente para lutar contra a Nova Babilônia, que tá se dissolvendo também, eu imagino. Mas será que são só aquele povo que tava com aquela com a Narvaez? Será que era só aqueles 50? Não, né, gente? A Nova Babilônia é gigantesca. E com certeza, se esses falharam, eles vão levantar outras pessoas para fazer isso. Bom, o episódio termina ali no finalzinho com a Meg, a Ginny, o Herschel e o Sargento lá naquela sala. E eles dão de cara com o povo do Bruegel. O Bruegel chegou lá. Então, teorias. Será que foi o Bruegel que derrubou a luz da Rua 6 e deixou lá a arma do Christos? Porque, gente, lembra que ele tem algumas coisas que ele ganhou em apostas com Christos. E ele sabia que isso ia causar um massacre lá na turma do Christos. Eu tô mais achando que foi o Bruegel que fez isso, tá? Que foi lá e desligou a luz, porque quando o croata chegou lá pra conversar, gente, o Christos não sabia nem do que ele tava falando. O cara morreu sem ter direito de se defender. Ah, bom, enfim. Mas enfim, ele morreu sem ter direito de se defender. O que é? Baixou o Alexandre Moraes lá? Deve ser, né? Porque simples. Careca ele é também, né, gente? Careca ele também é, mas sigamos. Gente, simplesmente baixou e saiu matando todo mundo, a galera lá do Christos. Então eu acho, na minha cabeça, que o Bruegel, que tem algumas armas, algumas coisas que ele pegou de apostas, né, do Christos, deve ter, entendeu? Então é isso. E aí a cena termina com ele chegando lá no finalzinho, né, simplesmente pra falar. Né, vamos ver o que vai acontecer agora no próximo episódio. Até então a Meg tava querendo ir embora lá pro Brix, ela tava, vamos voltar e tudo mais, mas, gente, quanto mais ela tenta fugir de confusão, mais a confusão puxa ela pro lado do Negan também. Vamos ver o que isso vai acontecer. O Negan tinha negociado com aquela mulher lá, tinha feito um trato com ela, que se ele trouxesse o Christos, ele ia ser liberto, né, pra ver a família dele. Aí o cara foi lá e matou o Christos, então acho que ele já imagina que não tem nenhum tipo de acordo com nada, por isso que ele armou essa briga entre os dois, porque claramente ele fez a cabeça meu Deus do céu, gente, ele fez a cabeça do croata pra essa briga mesmo acontecer. Então, vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Eu tô muito curiosa, né, de como que isso vai se desenrolar. Então vamos contabilizar. De vilão até agora, ficamos... A mulher não sabemos se ela foi de arrasta, né, a dama. Mas já a Narvaez já foi embora, que era uma vilãzinha chata pra caramba, mas já foi embora. O Christos também, que foi apresentado como um cara que poderia dar problema, não como um vilão, assim, também foi de arrasta. Continuam. E a dama a gente não sabe se ela morreu. Então continuam ali de vilões, né? Que vão entrar em atrito com vilão assim, tá, galera? Porque cada um tá olhando o seu lado. Nessa ponto já nem tem vilania mais. Cada um defende o que acha que é o certo. Mas vamos lá. Então, temos o Bruegel com a turma dele, né? O croata e a Nova Babilônia, que talvez venham novos. Porque até o momento não sabemos o que vai ser disso, né? E você? O que você achou desse episódio? Você achou bacana? Deixa aqui nos seus comentários. Se você não tá assistindo ainda, gente, eu vou te falar, é muito boa essa série. Todos os spin-offs de The Walking Dead, eu não tenho, assim, o que falar, qual que eu gostei mais ou menos. A minha paixão pelo Daryl também, né, gente, não vou negar, mas eu também sou fã do Negan. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve, que eu quero trazer mais novidades pra vocês, tá bom? Cada vez mais e mais. E é isso, por hoje é só. Fui!